Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Livre. Hoje falaremos sobre os aspectos negativos da maternidade. Gente, é inegável que a maternidade realmente provoca uma mudança profunda na vida da gente. E por isso, pelo fato de mudar tanto e ser de tanta responsabilidade e de também trazer muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, não é? Primeiro, o seu tempo você dedica para o seu filho, então você não tem mais a liberdade que você tinha antes de ter filho, porque você tem que dedicar o seu tempo, a sua liberdade, o seu projeto de vida para o seu filho, porque o seu filho faz parte do seu projeto de vida. Então, muitas coisas que você fazia antes de ter filho, depois você não pode fazer mais. Pelo simples fato dele existir, que você quer carregar ele também, ele participa da sua vida. Então, eu acho uma judiação esse romance acerca da maternidade, achar que é cor-de-rosa, que é leve, que é tranquilo. E com toda sinceridade, gente, não é tranquilo, não é romance, não é cor-de-rosa, não é leve. Então eu percebo que muitos adolescentes romantizam a maternidade de uma tal forma que desejam ser mães. Não se previnem adequadamente e acabam engravidando. E até mesmo as mulheres adultas, né? Muito romance. Eu sempre tive uma visão bem realista da maternidade, mas mesmo assim eu queria ser mãe. A gente de fato só vai saber o que é ser mãe quando a gente se torna de fato, né? Seja mãe biológica ou seja mãe do coração, quando a gente adota uma criança, que a gente vai saber de fato o que é a maternidade. Então, os aspectos negativos que eu percebo da minha experiência pessoal foi ganho de peso. Durante a gestação eu tive muito sono, muita fome. O sono atrapalhou sim o meu rendimento no trabalho, o meu rendimento em casa. Então, o sono atrapalha a gente, né? Porque a gente precisa dormir mais, a gente precisa se alimentar melhor quando a gente está grávida. Outro aspecto negativo que eu percebo que eu vi da gestação. No meu segundo filho, eu tive muita dor e formigamento no braço direito e perna direita quando eu comecei a inchar mais. Principalmente nas articulações, sabe? Nos tendões. Gente, como doeu, como doeu. Eu acordava de madrugada por causa da dor no braço. Então, isso irrita pra caramba, né? Então, essas dores que acompanham a gente, que surgem na maternidade, essas dores inexplicadas que surgem na gestação é muito ruim. Outra coisa, durante o parto, eu senti uma coceira intensa no corpo, principalmente nos olhos e nariz. Nunca ninguém tinha me falado que a cesariana, a anestesia provocava coceira. Pode provocar em algumas mulheres e outras não. E eu fui afortunada, em mim causou muita coceira. E fui medicada, tudo tranquilo, mas até a injeção fazer efeito, até a medicação fazer efeito, eu cocei pra caramba, machuquei todo o meu nariz. E no pós-parto, os hormônios são de enlouquecer a gente. Então, junto ao cansaço físico, a dor física, você tem que ter toda uma disposição para cuidar do seu bebê. Porque ele exige muito de você. Ele exige de atenção, ele exige de alimento, ele exige carinho, porque para ele é tudo muito novo. Então, o bebê chora por tudo. Chora porque está inseguro, chora porque não reconhece onde ele está, chora por tudo. Por estar com fome, por estar molhado, né? Então, você tem que ter uma disposição legal para cuidar do seu filho. E, ao mesmo tempo, você precisa cuidar de você e precisa cuidar do seu outro filho, porque você tem, no meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Então, da segunda gestação me exigiu mais, porque além de eu ter que dar atenção para o meu bebê, eu também não podia esquecer do meu outro filho de 3 anos, que também exige muito. Então, assim, é sufoco, é duro, não é leve. A liberdade da gente acabou. Você não é mais a dona do seu corpo, do seu destino, não. Quem fala assim, mulher, eu sou dona do meu próprio corpo, eu faço aquilo que eu quiser. Então eu falo, engravide e vai ter um filho, para você ver se você realmente é dona do seu corpo. Eu queria ter parto normal no primeiro. Não consegui. O meu líquido amniótico parou de produzir e o médico disse que seria muito importante que eu tivesse o filho naquele dia e iria me induzir, então, pro parto normal no soro, se eu quisesse o parto normal. Eu falei, assim, eu não quero, eu queria que fosse natural, se a bolsa rompesse, se tivesse as contrações, passar por todo aquele processo natural que a gente conhece do parto.
Se for para ser uma coisa artificial, induzida, e assim mesmo nem saber se eu vou conseguir chegar lá, então eu não quero. Eu quero uma coisa que seja mais segura para mim e para o bebê também. Então, a gente achar também que toda mulher consegue ter parto normal, gente, é mito, não consegue. Eu estou aqui para falar de uma experiência, mas eu quero aproveitar e falar de uma experiência de uma amiga minha também, que contratou doula, que fez yoga durante toda a gestação, ficou mais de 8 horas em trabalho de parto, ficou insistindo para ter o filho no parto normal e não conseguiu. Até a própria doula falou: fulana, não se martirize mais, você não vai conseguir fazer o parto normal. A dilatação não dá mais, você não consegue. Então, vai tranquilamente para o parto cesariano, não sofra. Então, a gente fica com essa culpa, a gente fica com esse peso, porque a gente quer seguir aquele plano que nós definimos no início da gestação. Assim como eu também tinha falado e definido que eu iria amamentar e pronto, acabou, e eu consegui, eu ia chegar lá. E eu não consegui no primeiro filho, o que me causou muita frustração. Então, como eu conversava com muitas amigas também, com pessoas conhecidas que tinham filhos, e nem toda mulher conseguia amamentar, eu falei: gente, se fulana, beltrana e ciclana, se tantas pessoas não conseguem, também pode ser que eu também não consiga. Então, já que eu fiz tudo e não consegui, tranquilo, eu vou amamentá-lo numa madeira, e ele vai ser amado, a gente vai ter um vínculo de qualquer forma. Então, nós mulheres, a gente se cobra muito, né? E a gente quer seguir todo aquele projeto, aquele plano que a gente definiu. Uma coisa que a gente sonha, que a gente quer pra gente, que a gente define, que vai ser nosso projeto de vida. Outra coisa é executar esse plano. Nem tudo sai conforme a gente planeja. E a gente precisa lidar com o imprevisível, né? Então, esse é outro aspecto negativo também. E que a gente sai fortalecido no processo, com certeza. Outro aspecto negativo é você não domina o seu filho, o seu bebê. Ele tem vida própria, ele tem personalidade própria. Então, ele não vai dormir na hora que você fala assim: olha, meu filho, agora é hora de dormir, fazer naninha, mamou bastante, tá sequinho, tá confortável, vamos dormir. Não é assim, nem sempre ele dorme na hora que você quer. Às vezes você acha que seu filho vai dormir a noite inteira e ele acorda 2, 3 vezes à noite. Às vezes você acha que ele não vai dormir bem durante o dia e ele dorme o dia inteiro. Então, assim, então a gente vai aprendendo a ser mãe com os nossos filhos. Outro aspecto negativo é quando a criança começa a crescer e você já começa a ter uma vida social normal, né? Você vai passear com seu filho no restaurante, no shopping, num lugar qualquer comum, e ele faz birra. Meu Deus, como é difícil lidar com as birras. E é super normal a birra da criança. Entre 1 ano até 3 anos, mais ou menos, esse faz parte do desenvolvimento da criança. Algumas crianças têm mais birra, outras menos. Só que quando a gente vai para conviver em sociedade, que uma criança dá birra, seja no supermercado, seja no shopping, seja num barzinho, seja numa lanchonete, numa festa, as pessoas te olham com um olhar assim, tipo assim: você não vai dar jeito no seu filho? Você fala, você abaixa, você faz a psicologia positiva com seu filho. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Cada criança é de uma forma diferente. Então, eu percebo que a nossa sociedade também não acolhe as nossas crianças. Então, a gente acaba sendo mãe muito solitária, mesmo tendo nosso parceiro do lado nos ajudando. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco é isso. E dizer que não tem nada de cor-de-rosa, não tem nada de leve. Você que quer ser mãe independente, mãe solo, pensa 2, 3, 100 vezes antes. Porque tendo um parceiro do lado que nos ajuda, já é tão difícil. Eu acho, gente, sinceramente, uma sacanagem uma mãe ter que ser mãe solo. Porque o homem, às vezes, não que ela queira, mas às vezes porque é uma relação de um namoro, às vezes um casamento, que o outro não quer ter filho, ou o método não funcionou e ela engravidou, e o outro assim: não queria ser pai, o problema é seu. Mas é tão fácil, né? Deixar a mãe com toda a responsabilidade. A responsabilidade é dos dois. A mulher já faz muito, tendo que carregar o filho durante 9 meses, tendo que ter todo o seu corpo modificado, tendo que dar o sangue literalmente pro seu filho. Então o parceiro, se não é parceiro, mas é o pai biológico da criança, ele tem que cuidar sim. E não é só da pensão não, pensão é muito pouco. A pensão não acorda de madrugada para cuidar do filho, a pensão não troca fralda, a pensão não leva pediatra, a pensão não dá amor e carinho.
Então a gente precisa se responsabilizar pelos nossos filhos, sim. E se você que ainda é adolescente e pensa em ser mãe e ser pai, eu te dou uma dica. Adia um pouco isso, espera a adolescência passar, vai estudar, vai viajar, vai curtir a vida, vai trabalhar, depois você pensa na maternidade. Maternidade é assunto pra gente grande, é assunto pra gente maduro. E mesmo assim, a gente rebola para dar conta, não é? A gente não é perfeito, a gente é falível. E como lidar com toda essa frustração, com essa percepção de ser falível, né? Então, a dica que eu dou para você é curta seu filho, sim, o máximo que puder. E você que é filho, respeite e valorize sua mãe. Porque não é fácil ser mãe. Dar o sangue, dar a vida para o filho não é fácil, não. Então, vamos valorizar os nossos ancestrais, as nossas mães, as nossas avós. Você que ainda tem mãe viva, que tem vó viva, respeite elas. Valorize-as, não é? Então, essa é a dica que eu dei para você. Maternidade não é cor-de-rosa, mas a gente consegue fazê-la melhor se cada mulher e cada homem valorizar a sua mãe e valorizar o seu filho e assumir a responsabilidade que lhe cabe. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa com você e até o próximo vídeo.